representando a Singular também. Tenho a honra de passar essa tarde conversando com duas referências. Débora, minha mestre, psicóloga corporal, especialista haitiana. Estamos aqui com o pós-doutor e marido da Débora, Manuel Morgado Rezende. Um casal de psicólogos. Ser um casal nos tempos atuais já não é fácil. Agora um casal de psicólogos que tem a ousadia de praticar a arte da convivência, de fazer a arte da convivência, que é um tema que se faz muito necessário nos dias atuais. Pandemia, a gente viu o aumento de divórcios, demonstrando aí o sintoma, a nossa dificuldade de se relacionar, de se comunicar, de conviver. E o quanto que a comunicação entre os casais, entre os amigos, entre empregados e funcionários tem se feito tão difícil na presença. Então, estou aqui para bater esse papo com essas duas joias para contribuir com a gente. Ô, Bruna, com essa que reflexão. coisa linda você aqui e dizendo com essa intensidade toda que honra estar aqui. Honra é estar aqui com você conversando. A honra é nossa, da convivência, não é? De tanto tempo entre nós. Não é E isso? da nossa construção, né? Porque isso também faz parte, né? Porque não é assim, é um processo, né? De estar aqui, de poder estar nesse momento, como nas relações todas, né? Não só de casal, mas todas que a gente tem na vida, né? São Os processos, múltiplos casamentos na os vida. múltiplos casamentos. Seja com a profissão, com os amigos, não é? É. Com o cotidiano, com as novas amizades. E o processo da construção, né? Porque eu acho que, falando de comunicação, a gente só comunica verdadeiramente quando a gente tem confiança, né? A questão da confiança na relação, que também é construída, não é de imediato que a gente tem um campo de confiança, né? Num mundo tão imediatista, construir a confiança tem sido um grande desafio. Sim. Porque nos relacionamos o tempo todo buscando performance e rapidez, o que fica difícil de confiar, seja para fazer dinheiro, seja para controlar o parceiro ou parceira. Então a construção da confiança vem antes do se relacionar com qualidade. Sim, a comunicação, né, que é essa comum ação juntos de compartilhar, né, só vem com muita confiança. Então, eu gosto muito do mito da Torre de Babel. Como todos sabem, o mito é uma forma de pensamento, talvez uma forma de pensamento anterior ao pensamento filosófico, ao pensamento científico, mas eu penso que os mitos, eles traduzem fenômenos da convivência humana. A Torre de Babel é um mito interessante porque ele nos coloca diante da dificuldade de comunicação, o quanto os humanos pretendem atingir a posição da divindade, do divino, a posição do Criador, querem chegar ao céu, e nessa ousadia de chegar ao céu e sair da terra, tirar os pés do chão e chegar numa realidade transcendente, muitas vezes eles acabam por querer ocupar o lugar de Deus. Arrogância e onipotência. E esses seres humanos, nós todos fomos castigados, de acordo com a mitologia da Torre de Babel, com línguas diferentes. Se estabelece uma Torre de Babel entre as línguas, entre as várias possibilidades do uso da palavra, de tal modo que cada pessoa passa a utilizar uma língua. Esse é o castigo das divindades aos homens que ousaram
ocupar o lugar de Deus, ocupar o lugar das divindades, o local máximo, não é? E a gente paga caro por isso. Se a gente entender o mito, a gente vai se dar conta que quando há alguém querendo ocupar uma posição superior sobre o outro, a comunicação já começa sendo um grande castigo. Já deixou de ser uma comum ação. Uma comum ação. Já é o castigo, já voltamos para a Torre de Babel, porque cada um está numa linguagem. Se cada um está numa língua própria, não tem isso que a Débora acabou de dizer agora. A comunicação, a ação em comum. Não tem algo em comum nessa transação humana. Num mundo miojo, hoje, num mundo todo conectado, ou não, né? Ou mais desconectado, que é um ponto para se pensar também, mas no mundo das redes, parte do princípio que estejamos conectados, mas nem sempre, porque eu preciso conhecer a linguagem do outro, e isso leva tempo. Na verdade, quando o outro fala, né, a palavra por si só, ela não é uma comunicação, né? A palavra, ela só comunica quando ela vem com os afetos, com os gestos, com a intenção. E nem sempre o que você fala é escutado do como você está falando, né? Então, eu acho que é muito bacana isso que o Manuel traz das várias linguagens, porque a gente vive isso, essa Torre de Babel, porque eu falo, mas eu não sei se o outro está me compreendendo da onde eu estou falando, né? Porque ouvir é muito diferente de escutar, né? Tem uma grande diferença nisso. E aí eu escuto ou ouço da forma com que eu tenho, com os meus recursos, aquilo que me vem. Com a minha história. Com a minha história, com os meus imprints de vida, com os meus julgamentos, com as minhas distorções, com os meus preconceitos, né? Então, aí fica o risco de a gente ter uma comunicação com ruídos, Então, não comunicar-se, né? Você falou em redes, né? A Débora também já comentou sobre esse assunto e eu quero comentar sobre redes. Ontem eu falava com uma pessoa sobre rede, a importância de descansar na rede, a importância de recuperar um dos símbolos da nossa cultura indígena, um grande legado da cultura indígena. Imediatamente, quando eu falei que essa pessoa poderia descansar na rede, ela falou, mas na rede eu não descanso, eu fico vendo tanta informação. Eu falava da rede, desse objeto. Então, aí um bom exemplo do que se fala e do que se entende. O famoso mal entendido. O que a gente fala não é o que a pessoa entende, a gente não tem nenhuma garantia de que o outro entende o que falamos. Por mais cuidado que a gente tenha. Gostou da rede? Achei linda. Quer balançar? A gente está precisando disso. Balançar na rede. Agora, mais tempo. Importante essa palavra que aconteceu agora, assim, que apareceu, o descansar. Porque, na verdade, quando a gente escuta mesmo, a gente precisa dar essa pausa desse lugar do descansar, para não imediatamente devolver na reatividade. Esvaziar a mente. E ficar pra com aquilo. Para ter espaço para o outro. E perceber do que é que eu estou falando em mim, como isso está chegando em mim. Porque se a gente também não se comunica com a gente, que eu acho que é a grande questão, se a gente não se escuta e não conversa com a gente mesmo, né, fica muito mais difícil de discriminar, né, o que todas as outras linguagens, o que chega, o que é meu, o que é do outro. A gente está muito desconectado de si, mais cansado por isso e buscando conexões fora. Representação de papéis, só papéis sociais. Sim. Mas as funções estão esvaziadas. A função relacionada com os papéis sociais. Então as pessoas querem
querem ter relacionamento, seja pessoal, sexual, profissional, mas a representação do papel tomou o lugar da função. Qual é a função daquele relacionamento? Qual a função daquele trabalho? Qual a função daquele lazer? Então é tudo um cenário, é tudo uma representação, é o mundo fake, é o mundo do imediato, é o mundo da imagem como primeira, segunda, terceira, quarta e 10ª, milésima página. E quando vai chegar a função de você se apresentar para você, como disse a Débora, e para o outro? É como se nós cumpríssemos papéis desconectados da nossa própria necessidade e função. Emoção, desconectados da emoção, do nosso pensamento, da nossa consistência perceptiva, da nossa consistência emocional, da consistência da nossa história e principalmente da consistência do nosso desejo colocado em ação no mundo, em potência de vida. Então, o que se fala hoje? Não, as redes sociais, não, as redes sociais são uma maravilha, depende de como você usa. Tecnologia é uma maravilha, seja que tecnologia for. Tecnologia é instrumento, instrumento é meio, pensando em comunicação. Então, é como você usa as redes sociais, como você usa a conexão à distância ou como você usa a conexão presencial. É conexão fraca ou forte, usando uma palavra comum atual. A gente fala em conexão fraca, conexão forte, pensando se é 4G, 2G, 5G, qual é a potência dessa conexão. Mas vale a pena usar também esse termo para o presencial. Quantas vezes no presencial a conexão é fraca, é distante, apática, desenergizada, entendeu? Sem presença viva, sem vigor daquele encontro. É um encontro de aparência, é um encontro frágil, pequeno, medonho, cagão, no sentido do medo, não é? Covarde. Condições de, eu acho que assim, nos dias de hoje, para se fortalecer essa presença gostosa, vigorosa, com gosto, com cheiro, a gente precisa, com tesão, a gente precisa aprender num mundo tão conectado nas redes de cabos e de tanto estímulo. Eu sinto que a gente pede socorro para aprender a estar presente de forma vigorosa. E a verdade, esse socorro, eu compreendo assim, se você começa numa comunicação, dentro da relação, a partir do julgamento do outro e não de si, e não falar de si, aí a questão já está colocada na falta de energia, de desconexão. Vira um cumprimento de papel. Não vira um cumprimento de papel, vira um cumprimento de acusações, vira um cumprimento de má comunicação, né? De interpretações. E você não fala de si. Então, acho que começa por aí. Quando você vai se dirigir ao outro, né? Não é você, olha o que acontece comigo, eu, diante, né? Dessa não tua escuta, ou desse fato, assim, eu fico assim. Nesse momento, eu não estou numa representação. É preciso que sejamos mais honestos e francos consigo mesmo. E falar a partir de si, né? E não para o outro, porque se você já fala do outro, você também já está interpretando algo do outro. E o outro vem como se defendendo, né? Então a gente fica nesse lugar que não é nada fácil fazer essa comunicação verdadeira, mas fica nesse lugar de defesa da relação sem relação, de reatividade para reatividade, né? Então acho que assim, por isso que eu falo muito fantasma e fantasma sombra. Exatamente, a gente fica na relação com os nossos próprios fantasmas, né?
colocado no outro. Ó, Isso cansa. Eu gosto de pensar. Isso cansa e isso desvitaliza não só você, mas todo o campo. Todo Ser falando honesto na E nossa ser mentiroso cansa. Cansa, Qual canseiro eu quero ter? exato. Qual o trabalho É que preciso eu quero estar, construir, né? é preciso estar nutrido, não só emocionalmente, mas fisicamente também. Esse exercício emocional cerebral, ele demanda para que eu me coloque no meu lugar para saber ouvir o outro. E não só o outro, mas você também. E assim, ouvir o silêncio também. Isso que eu ia trazer agora. Porque muitas vezes o silêncio, ele é fundamental para fazer essa decantagem dessa torre de Babel, desse caos, desse caldo Boa. que você não enxerga, né? Não é claro, você não vê o fundo, né? Então, decantar-se antes até de comunicar, né? Antes até de dizer, antes até de ouvir. Agora, às vezes, a não fala verbal também comunica muito. Às vezes não, na maior parte das vezes, né? O silêncio, o gesto. Mas tem aí uma linha muito tênue que é de quando a questão já está o caldo já está tão turvo, o Babel está tão que você vai se retirando da relação, né? Se retirando da comunicação. E Débora, uma coisa muito comum que eu noto assim, nos conflitos, seja de casais, de amigos, conhecidos, colegas de trabalho, colegas de sala de aula, é aquela conversa que já me encheu de eu tenho razão, eu estou certo. É maravilhoso. Quer dizer, é como diz Fernando Pessoa, tudo menos ter razão, não importa ter razão. O que importa é ter entendimento, comunicação. Então, eu já falei um pouco do Torre de Babel e acho que vocês também deram vários elementos sobre isso. E agora eu penso que o que está em cena, e aí eu me lembro do psicodrama, é que o psicodrama nos ensina que na vida tem o personagem, tem a representação do ator, tem esse ator representa algo feito por um autor, tem a plateia. Então, no psicodrama da vida, cada um de nós é autor e é também o personagem e o diretor da própria vida. Então, o tempo todo a gente vive situações de nossa autoria, não é? Que a gente representa no cotidiano. Mas há algo... Não são muitas funções? São Não muitas cansativo? funções. Nossa, viver é trabalhoso, é muito trabalhoso. A pulsão é a exigência de trabalho. Mas uma coisa muito importante Sempre. é A a pulsão gente, da às vida. vezes, poder trocar de papéis. Né? Por Sim, exemplo, Manuel, troca aqui, senta ali e eu sento aqui. Pronto, vamos Esse trocar de lugar. Esse lugar Trocar de poder de lugar. trocar nas relações da vida, né? Se colocar no lugar do outro e o outro se colocar, ver. Claro que na vida não dá pra gente trocar assim, mas se olhar de um outro ângulo, né? Olhar a mesma situação do diretor, do autor, do protagonista. E aí que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, pandemia, que cada um tem o seu momento de bastidor, o seu momento de reflexão, de meditação, que seja 10, 15 minutos ouvindo uma música mais calma ou em silêncio. Esse momento de autoanálise, de autoobservação, isso é fundamental para você representar qualquer coisa e representar como tornar-se presente de novo, representar, voltar a estar presente. É nesse sentido agora, não mais de papel. Você precisa de bastidor. Se você não tem bastidor, você vai enlouquecer e você vai entrar numa voracidade da ação em que você não sai mais do palco. Você não tem mais pausa, não tem mais descanso e você não tem, principalmente,
o momento de observar o outro, de aprender com o outro. A pandemia barra pesada é barra pesada, cada vez mais, porque ela continua entre nós, apesar de números melhores, tal, muita gente vacinada, mas ela continua entre nós como um elemento de ameaça. Ser ator o tempo todo cansa. Ser ator, ser diretor, ter bastidores, ser autor cansa. Viver é cansativo. E prazeroso? Talvez seja essa a resposta a da minha alegria pergunta. da convivência. Você perguntou? Em tempos de pandemia, a gente vê e escuta a demanda das pessoas sobre seus inúmeros papéis, onde não dá tempo de ser autor, onde não dá tempo de ser diretor e mal se relacionar com os bastidores. A gente tem ouvido muito isso dentro de consultório, as pessoas perguntam como se dividir se dentro da minha própria casa eu estou tendo que cumprir inúmeros papéis da vida de uma forma caótica. E a gente falou aqui a respeito do deixar decantar, o caldo se separar para a gente poder discernir quem sou eu na relação, quem é o outro. Como fazer isso onde as famílias estão tendo que se desdobrar em ser babá, pedagoga, mecânico, eletricista e trabalhador, e pai, e marido, e esposa. Como dar qualidade para isso tudo? É espetacular o que você traz, porque você traz as insatisfações. As insatisfações no dia a dia, no cotidiano, não é? E como é que se enfrenta essa insatisfação? Como é que se enfrenta esse mal-estar, não é? Porque eu também ouvi relatos, Bruni, de famílias que, a partir da pandemia, conseguiram dividir melhor as tarefas, conseguiram ter uma relação mais cooperativa. Nem tudo é tragédia. Momentos de crise como esse também podem trazer ensinamentos. Então, a grande questão do sofrimento, seja nesse contexto ou em outro, é o que é que se aprende com. O ser humano é extremamente inteligente. Ele é capaz de aprender e de transformar as realidades mais hostis, como as realidades de uma guerra. Eu quero entrar aqui um pouquinho e falar sobre isso que o Manuel está falando, porque assim, na verdade, você vai passar por todas as suas travessias na vida, do que vem, né? Seja guerra, seja pandemia, seja uma doença, seja com o que você tem, mas o caos, ele sempre precisa de uma nova organização, né? Então, assim, é muita coisa, mas se você começa a colocar relatos como você trouxe, eu tenho que fazer isso, eu sou mecânico, não é? Mas se você não se percebe na sua limitação, né? Do como você atravessa isso tudo e do limite que você pode, da tua possibilidade, não fica nem lá, nem na onipotência, nem na impotência, fica no seu lugar. E aí sim você pode organizar, né? Ter uma nova organização, como famílias e a gente mesmo teve essa experiência. Tem muita gente que agora percebe com a pandemia, como é que eu vou agora sair dessa pandemia, né? Porque eu já estou organizada dessa forma. Eu aprendi com essa experiência, né? Um novo jeito de estar, por exemplo, em família. Um novo jeito de conviver no meu relacionamento marido, mulher, de casal, né? Por quê? Porque antes não se convivia tanto como se convive hoje, né? Mas como é que a gente vai começar a delinear, fazer um outro desenho nesse campo mais inteiro, mais intenso, né? Com mais cansativo, com mais convivência. Com mais presença quando eu cuido com qualidade, ou com mais cansaço quando eu desejo ser só ator e esqueço de fazer as minhas pausas, reconhecer meus limites, ir para o lugar de diretor ou de autor em determinado momento. Assim, acho que tem uma coisa da onde é que você inspira, né? A respiração
tem a inspiração e a expiração, que é a expressão, né? Então, se você está muito, você precisa olhar onde é que você está inspirando, né? Eu vou inspirar o que nessa relação? É possível? Se é possível, eu vou poder expressar e viver isso. Senão eu vou ficar sempre carregando, inspirando algo que não dá para realizar. E aí vem a insatisfação, aí vem a frustração, e aí vem a má comunicação, né? E vem o corte. Posso dar um exemplo? Tem um livro, 21 Desafios para o século XXI. 21 Desafios para o século XXI, de um historiador israelense, Yuval Harari. No capítulo 19, ele diz assim: a única constante na vida é a mudança. A única constante na vida é a mudança. Quem sempre fica no mesmo lugar é poste, ou é um mineral, é uma matéria inorgânica, não é? Uma grande rocha, talvez. Mesmo assim, ela está sujeita a alguns deslocamentos, alguns movimentos e algumas transformações ao longo do tempo. Então, a única constante da vida é a mudança. A gente tem a ilusão de estar pronto em algum momento da vida. Não, isso é ilusão. A gente nunca estará pronto. Inclusive, não estará pronto na hora da morte. Poucas pessoas encaram a morte de frente quando ela é inevitável e se despedem dignamente da vida. Isso é para alguns. Não é? E você conhece uma pessoa, como é que ela vive a sua vida e também como é que ela vive os seus últimos dias. Porque é inevitável, não é tragédia viver os últimos dias. Torre de Babel de novo, nós não vamos ser deuses eternos. A ilusão da salvação da religião ou das ciências médicas. O médico salva a vida, salvou daquele perigo, daquela doença. Mas a salvação no sentido da vida eterna, isso é uma questão religiosa. Do meu ponto de vista científico, eu penso que a salvação é o dia a dia, é a alegria no dia a dia, é o preenchimento do dia a dia, inclusive do último dia. A gente nunca estará pronto. Então, voltando lá para o nosso historiador, ele diz um negócio bem interessante, que para você lidar com esses tempos difíceis, esse livro é de 2018, antes da pandemia. Esse livro saiu antes da pandemia. É bom que se diga. Ele diz assim: para lidar com os desafios atuais, que é um tema que você é muito atenta, muito preocupada, Bruno, ele diz: é necessário capacidade de filtrar informação, capacidade crítica, capacidade de comunicação, capacidade de criação e capacidade de cooperação. 4 Cs: crítica, comunicação, cooperação, criatividade. Olha, isso não é fácil. São 4, para quem gosta de formulinhas, autoajuda, soluções mirabolantes, tá aí, parece muito fácil. Mas cada um desses elementos, por exemplo, capacidade crítica, exige leitura, conhecimento, reflexão, humildade, busca de fontes de informação e não sair correndo a partir do primeiro boato. Ouvi dizer que não é autoridade de nada. Não confie no ouvir dizer. Isso é boato, fofoca, é veneno psicológico e relacional, não é? É peste emocional. Agora, é importante isso que o Manuel traz da mudança, né? Bem lembrado aí por esse livro, porque a mudança também parece que precisa mudar, precisa não. A mudança a gente faz no vivo, no dia a dia. Né? No erro e no aprendizado. No erro e no aprendizado com a experiência. Porque não é assim, eu vou mudar, eu vou virar da água, vou virar o vinho. Utopia. Isso não é mudança. Utopia não muda nada. A gente vai mudando no nosso jeito e é um processo, é uma nossa adaptação, né? E nas nossas experiências, com o aprendizado das nossas experiências. E ela se faz no presente. Então não é assim, quando isso acontecer, eu vou mudar. Não, é aqui e agora. Porque é o que a gente tem. A gente não tem amanhã.
né? E o que ficou já ficou, é o presente, é o aqui e agora. E como é difícil aqui agora, não é? Muito Porque você não tem difícil. garantia. A resposta vem depois. Então é interessante, né, que você começou, Bruni, falando assim do casal, de pandemia, né, desse desafio, dessa arte, né? Porque é uma arte mesmo na convivência, na relação, né? Esse aqui e agora, essa construção, porque assim, não é que há 20 anos, né, casamos e vamos, não. A gente precisa continuar casado hoje. É uma construção de hoje, né? É isso. E precisa não, Atualizar a a gente comunicação. escolhe, né? Porque Fora a precisa. criatividade, não é? É preciso muita disponibilidade. Disponibilidade. Você falou tudo. Ó, e aí me lembra assim, Disposição. me lembra épocas de guerra, né? Como é que uma época de guerra, como agora, uma época crítica nesse sentido, o interesse individual e interesse coletivo, pensar nos dois, assim, cuidado com o outro, cuidado consigo mesmo, cuidado para não contaminar o outro, interesse individual e coletivo andam juntos. Agora, o neurótico comum ou o sintoma mental comum, a pessoa só pensa nela. O interesse dela está acima do interesse de qualquer grupo e de qualquer semelhante. Uma das características importantes do adoecer mentalmente, em qualquer época, em qualquer civilização e cultura, é o quê? É a supremacia do interesse individual sobre o coletivo. É essa disfunção entre o todo e a parte, o indivíduo e a sociedade, o indivíduo, o grupo, o indivíduo e a instituição. Percebe? Então você está me dizendo que um casamento, uma relação para dar certo, é preciso casar-se todos os dias, ter comuns ações todos os dias, para que haja o nós todos os dias. Terceiro elemento, viva a psicanálise. Aí o Exatamente. terceiro elemento. Eu, você e o nós. Que é a relação? Que é uma terceira coisa que não é nem eu, é a nem estrutura. você. E nem É o ligante, É esse é o que ligante. nós, né? É a relação. É o que a ligante, gente- que E assim- é desligante muitas vezes. E às As vezes diferenças. desligante, às vezes ligantes, e que tem a característica dele, né? A relação, ela também tem uma característica. Que não é nem de um. Tem uma Nem de história, outra. é outra outra coisa. coisa. É uma terceira coisa. É uma que terceira tá coisa. união. É a produção da dupla. Exatamente. Por isso que os filhos, às vezes, concretizam a diferença do casal, por conta das diferenças das famílias, né? E ali, de fato, ele não é nem só de um, nem só de outro. E tem que ter vida própria, né? E autonomia. Porque uma hora ele vai Que é o precisar desafio. se autorizar, né? Se assinar na vida dele. Se responsabilizar. Exatamente. Como Então, de nascer é difícil, o Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele diz que medo eu tenho não é de ver morte, medo eu tenho é de ver nascimento. Nascer é uma operação complexa no dia a dia. E também querer o bem do outro com demais força e em certo jeito pode ser querer o mal por principiar. Então, psicólogos, conselheiros, padres, pastores, políticos, preste atenção. Cada pessoa tem a sua perspectiva. Vamos respeitar a realidade de cada um. Não adianta querer injetar o teu modo de vida como se você fosse exemplo de alguma coisa. Menos intromissão. Tem muita intromissão hoje na vida alheia. Supondo que o outro é um idiota, um babaca, um tolo. E eu sei, então eu fico pregando lá, faça assim, faça assado. Psicologia não é política moral, não é polícia moral. Eu espero, colegas psicólogos, que vocês entendam que já tem moral demais e ética de menos. Ética, reflexão sobre a moral. sim. Então fiquei agora entusiasmado com essa ideia de menos modelo teórico na vida
Vida não é... E mais essência. E mais verdade. E mais verdade, mais verdade. essência, O mais que faz conhecimento. crescer é verdade. Acho que é importante isso que o Manuel está trazendo. Nem vítima, porque nem bonzinho. É no grupo, né, no nascimento que a gente... Mas Diário. como isso a gente leva também para uma observação que eu acho muito importante do como a gente está fazendo, por exemplo, o nosso trabalho, né? De você também perceber a tua relação com o teu trabalho, a tua função e a tua implicação no outro. Principalmente pessoas que trabalham com outras pessoas. Com outras pessoas. O autocuidado, né? A própria análise pessoal, o próprio trabalho pessoal é permanente, a supervisão é permanente. Se a gente quiser contribuir. Ter a humildade de cuidar-se. Humildade. E ética, responsabilidade ética. Você precisa limpar minimamente o teu campo ou saber quais são as tuas intoxicações para poder trabalhar num campo menos contaminado. É preciso assumir que você também pode ser tóxico ou estar intoxicado. E ser um tóxico terapeuta ao invés de um psicoterapeuta. E fazer comunicações disfuncionais, comunicações violentas, comunicações, né? Então acho que é um trabalho constante com a gente mesmo. Né? Nas relações com os outros, nas relações profissionais, com a gente mesmo. Né? Familiar, político, enfim. Está nascendo um papo aqui, ó. Aos poucos a gente está saindo de ideias anteriores que a gente trouxe para esse encontro e a gente começa a produzir algo vivo aqui. É como aula. Como é que é a aula hoje em dia? PowerPoint. Isso é uma desgraça. Não existe mais aula. A aula é diálogo com uma classe. Agora o diálogo é com PowerPoint. Acabou a aula. A covardia da gente ter uma falha de memória ou ter que recorrer a uma consulta durante a aula, a priori já instala essa cultura do PowerPoint. Poucos profissionais de qualquer área falam espontaneamente. Já vem com algo morto, com algo que eles pensaram ou produziram em outro momento e que talvez nesse momento da apresentação já não faça mais sentido. Eu entendo que um conceito, uma definição, uma questão estatística pode vir num PowerPoint, mas se toda a comunicação está num PowerPoint, numa sala de aula, numa conferência, não é? O que vai ter de espontaneidade? Agora trago essa comparação para a vida. Se no diálogo interpessoal, num atendimento clínico, numa supervisão, se você não consegue de fato se apresentar de forma viva, de forma espontânea, aquilo é algo do passado, não é algo do presente. Você não permitiu o quê? O nascimento da possibilidade daquele encontro. É um encontro que estava na tua memória e estava antecipado na tua memória e você continua agora antecipando a realização desse encontro quando você poderia viver aquele encontro. Então o mundo hoje é muito PowerPoint. Nós não temos mais a coragem de nascer a cada segundo. Chegar peladão, com aquilo que você tem. Viva com os recursos que você já tem, são imensos. Isso para mim é saúde. É viver com os recursos que você tem. Exercitar esses recursos. Primeiro recurso, a vida. Eu tenho 1000 doenças. Você está vivo, então você tem saúde. Agora, não sei que você queira viver o papel de doente. Na verdade, assim, quando ele fala, né, Manuel, falando desse lugar do PowerPoint, dessa massificação, né, de não ter a coragem de estar desnudo, pelado. Apresentar uma ideia. Esse esvaziamento. Esse esvaziamento, de experiência. essa ação do coração, né? Porque coragem vem aí. É. Né? É de se perceber na sua essência crua. Não é
fácil, né? E criar a relação, Débora. A criatividade não é ser artista o tempo todo, é criar a relação, seja em que contexto for. Aqui, por exemplo, nós estamos os três, é um desafio falar com o Manuel, né? Mas é um desafio porque o Manuel tem essa coisa da fala, né? Da fala, de dar e vai, e faz conexões e faz... Não, mas é um desafio. Mas é um desafio que pode ser incluído. Incluído porque também assumir que gostamos de ouvi-lo falar, Exato. mas não o tempo todo. Não, eu digo assim, como é importante a gente poder falar, inclusive, disso. Sim. Não é? Porque é assim que a gente vai se posicionando e clareando o nosso campo. Né? Eu acho que é legal a gente pegar o que está acontecendo, né? no aqui e agora, e da tua percepção e da tua sensação. Porque senão a gente fica sempre num lugar de fora. Não é comigo. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de trazer e que fala de relacionamento, fala de pandemia, fala de Brasil, são as polarizações de estar no lugar narcísico, de ser o detentor da razão, como nós já falamos, ou de estar no lugar de vítima, de ter sido traído, seja pelo seu partido político, seja por desacordo de opiniões nas eleições, e esse assunto vai embora. Quanto que nós polarizamos ser ou o detentor da razão ou o desenganado? E cadê a autonomia? Cadê a presença? Cadê a humildade de dizer sou um aprendiz, então cabe a mim a responsabilidade desse momento, seja em que âmbito for as relações, no micro, no macro, no casamento, na escola, no trabalho. Acho que é algo importante para a gente pensar. A ideia que você trouxe da traição é genial, porque é isso, as pessoas se sentem traídas em todos os locais. E qual é a primeira traição? É quando você percebe que não é escolhido pelo pai e pela mãe. Que tem uma ameaça, que talvez o irmão seja mais escolhido, ou talvez nenhum filho seja escolhido, eles vão lá pro quarto transar e você tá fora. Isso é uma puta traição pra criança. A primeira fantasia de traição vem da infância. Exatamente por isso que a traição nos relacionamentos é o grande fantasma. Quando o grande fantasma deveria ser o quê? Cooperação. É muito bom isso que o Manuel está falando, porque assim, a gente vem com, vem com a nossa história, né? E a gente vem com a nossa história carregando isso. É muito importante a gente atualizar. Por exemplo, uma traição com um parceiro, né? Vem com uma carga muito grande e a gente precisa atualizar o que é de agora. Por isso que é importante a gente se conhecer e fazer esse processo de análise. Dar um novo significado. Dar um novo significado. Até porque eu não sou mesmo, porque fui traído na infância, pela expectativa e a traição do adulto é sexual, que é uma grande besteira. Eu vou te dizer por quê, que é uma grande besteira. Traição, todo mundo fala traição, é porque ele ou ela foram trepar com outro, com uma outra. Ou não importa com quem. Isso tudo é bobagem. Vou dizer por que isso é bobagem. Porque tem casais em que não tem isso e um trai o outro, um não coopera com o outro. Eles vivem uma vida de 40, 50 anos infelizes. Isso é traição. Não houve cooperação ali. Eles traíram o compromisso do casamento, que é estar junto na saúde, na doença, não é? Na alegria, na tristeza. É cooperar, é um dar a mão pro outro. Quando um não está dando a mão para o outro, o homem está escravizando a mulher, ou a mulher está escravizando o homem, senhor escravo. Está presente o tempo todo na nossa cultura. Isso é traição. Então, você traz a questão da polarização, né? Bem ou mal, o traído, a vítima, o sedutor, o fodão, o bacanão, o que seduz narcisão, tudo. Consegue tudo. Que eu ou sou abandonado, ou traído. eu não consigo nada, né?
Nihilista. coitadinho, fico ali de não de reconhecido. não reconhecido, de vítima. Não tem uma transição, não tem uma ultrapassagem para uma posição em que esteja incluído a minha potência e a minha dificuldade, aquilo que eu já posso e aquilo que eu ainda não posso. É isso, não tem a inclusão aí. É uma coisa ou a outra. Não tem o E, né? É. Porque a gente é isso tudo, né? Não tem a integração do que eu posso, do que eu não posso, do que é bom, do que não é bom, o meu lado malzinho, o meu lado boazinho, o meu lado potente, o meu lado impotente, né? A minha frustração, do meu prazer, da minha satisfação. Então a gente não vive o E, não se localiza com isso tudo na vida. E fica vivendo o ou. Mas não somos uma coisa ou É o nós ou, somos é uma a política coisa do e ou. E também a a outra. E aí eu acho que a gente entra muito nesse Não lugar é? também, que é para não viver as relações como elas são. É ficar no imaginário, né? É ficar na Ilha da Fantasia, é ficar no complexo de Cinderela, é ficar na de síndrome de Peter Peter Pan. Pan, é não conseguir crescer e se desenvolver a partir da experiência. Ó, vamos lembrar, por exemplo, você falou muito hoje, né? Então, vamos pensar lá atrás, vamos voltar para o século IV a.C. Está lá Aristóteles com a sua política, a política de Aristóteles. Ele vai dizer que tem 5 modos de vida. 5 modos de vida. É a caça, a pesca, o nômade, não é? Ou uma mistura disso tudo, que alguns já começam a se fixar em alguns locais. Então, pescadores, caçadores e aqueles que circulam, os nômades. E uma combinação entre isso tudo. Inclusive já começam até alguns agricultores. E uma outra atividade que é viver dos recursos do outro. Pirataria. Pirataria é tão antigo quanto qualquer civilização. Então, às vezes a pessoa, ingenuamente, ela pensa que nas relações ela vai conseguir retirar os recursos do outro e não consegue articular os seus recursos com os recursos do outro. Não podemos piratear relações. Sugar, usar o outro como um brinquedo para te fazer feliz. E não se implicar eticamente. Outro, coisas suas, ou, né, viver nesse lugar, desse campo de O outro espelho, como um deus, uma deusa. Projeção, né, de coisas O lo- minhas no outro, do outro. O outro em como mim, Messias. Esse lugar idealizado, né? Que é o lugar verdade, tribal que a gente não vive, bate Débora. com a Olha, realidade, né? os ódios hoje nas redes sociais é uma posição tribal, de bando, que ou o outro é salvador, se ele está do meu time, ou um bode expiatório se ele não está no meu time. Ou eu tenho todos pensando como eu, ou não serve. Então é um mundo de tribos onde a comunicação não acontece, porque não inclui a alteridade de pensamento, a alteridade de afeto. Só igual que pode. A diferença, né? Só pode estar A aqui ditadura ou dos aqui. iguais, a tal igualdade enquanto pasteurização das diferenças individuais e da criação de alternativas diferentes E é muito do passado. pobre esse jeito. É de uma pobreza, né? Porque assim, e é adoecedor, eu acho. Ou né? seja, a sociedade, o modo que nós estamos vivendo. é adoecedor. É pirataria total, de todos contra todos. Porque se tira a sua implicação e o seu melhor, que Filho é estorvo. exatamente as diferenças, né? Porque o que eu aprendo se é tudo igual? Homem é o Onde eu estorvo da troco? mulher, Onde eu mulher é o compartilho? estorvo do homem, criança é estorvo do adulto, velho é estorvo de todos. Criança, em alguns contextos, é estorvo de todos. Então a criança não serve porque atrapalha, faz barulho, não é obediente, não é escrava da minha vontade. E o velho não serve para nada porque não consome. Então, asilo para eles. A pandemia mostrou população extremamente atingida. Embora muitos idosos sejam o grande arrimo de várias famílias nesse país.
Então, mas assim, idoso é morte. Agora vem uma pandemia e mostra claramente que os idosos são o público mais vulnerável. É um fato. Então essa ideia que lá atrás é legal, essa ideia dos puristas, eu odeio os puristas, porque o purista é o cara mais preconceituoso que há. Ele só pensa no mundo dos puros, de alma e de coração. A eles cabe o reino do céu. Não, a eles cabe o inferno. Porque é o inferno que eles fazem nesse mundo, porque eles não contemplam o aqui e agora da vida, a realidade. Por quê? Porque eles estão lá na política do Aristóteles, onde você tem basicamente duas categorias: os senhores e os escravos. E é isso que você fala hoje. As pessoas que são escravizadas pela vida e as pessoas que são oprimidas pela vida. Eu queria fazer um parênteses aqui do Manuel, não te cortando, já cortando, da questão desses momentos, né? Quando você está nos polos, você não coloca o E, e aí não coloca também a possibilidade de você viver a divergência, né? E a crise que isso pode trazer. A diferença entre nós e o confronto disso, né? Das nossas diferenças. Porque crise, né? É fantástico, que é onde a gente se percebe os nossos ajustes, os ajustes do outro, onde a gente aprende, onde a gente se constrói, onde a gente se muda, onde a gente se transforma, né? Mas se eu fico, eu aqui, você aí, a gente nunca vai ter esse lugar de transformação. Então, e a pandemia, boa, muito bem. Muito cuidado nesse momento que nós estamos vivendo. Muito bem lembrado. O que nós estamos evitando é exatamente o confronto com a crise verdadeira, a pandemia aguda. Verdadeira, né? Para a gente poder desenvolver e crescer, né? Num desenvolvimento funcional de vida, onde a vida pode acontecer de uma forma saudável. Que estejamos imunizados do vírus, mas muito disponíveis para criar o E entre das as relações. transformações. Nem só eu ou o outro, mas nós na respiração, nas pausas e juntos, para criar aí sim a superação da crise. O que eu com você podemos comunicar de comum ação para que juntos possamos superar desenvolver um novo modo, uma nova relação com a gente e com o nosso planeta, com o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Porque vida não é só aqui, né? Os recursos são limitados. Os nossos recursos, com a nossa terra, com a nossa água, com o nosso ar, com o nosso lixo. Eu não canso de falar disso. Porque a pandemia trouxe esse jeito que está adoecido, é peste. Ela veio dizer, para, respira, não vamos ficar no blá blá blá, vamos fazer a ação, a comum ação. Aqui e agora. Gente, por que a gente ficou assustado com essa pandemia? Porque ela é aguda. E as outras pandemias? Racismo, desigualdade extrema de acesso à educação, a recursos de saúde, moradia, mortes no trânsito, latrocínios, homicídio, suicídio. Gênero. E as outras pandemias da violência doméstica, que sempre estiveram aí na nossa cultura, a violência do patriarcado, a violência do machismo, essas pandemias, a pandemia dos transtornos mentais, do abuso de drogas e álcool, sempre tiveram aí e ninguém ligava para isso. Então foi preciso vir uma outra pandemia aguda que a deusa ciência não tinha ainda uma alternativa de enfrentamento. Aí veio aquela discussão de tratamento precoce, muitos profissionais de gabarito se perderam porque eles achavam que tinham a solução. E o povo lá da ciência básica de laboratório, claro, mais as farmacêuticas, encontraram vacinas. Então, a gente precisa estar atento que essa pandemia
ela nos faz lembrar de tantas outras pandemias que há no nosso cotidiano. E a gente normalizou as pandemias ligadas com a violência nas relações interpessoais. Acho importante dizer, Manuel, que quando você fala assim da pandemia aguda, né, que é algo que foi comum a todos de uma maneira geral e que essa falta de resposta mágica, pronta, é que nos traz para esse lugar, né, da impermanência, Questionamento. principalmente, né, da impermanência do não sei, né, e de que lugar é esse que eu vou me posicionar agora, que A é falta de habilidade com respirar no aqui e agora, deixar assentar. e não saber. E não Recriar-se, A né? nossa- Recriar-se. Pequenez, né? E a nossa grandeza, nosso temos lugar inteligência. pequeno disso, né? Sim, tem aquilo que De a gente não vir controla. pronto, de não vir pronto, né? A gente precisa fazer, a gente precisa trazer Recriar. junto um novo jeito, um novo modo. E não é a sociedade que vai te dar a receitinha pronta. Essa ilusão. Ah, a sociedade. Porra, você faz parte da sociedade. Promove reflexões, tem que. sugestão. Né? Leia Psicologia e Promoção de Saúde em Cenários Contemporâneos. Editora Vetor, organização Manuel Morgado Rezende. Tem que terminar com ele assim. Tá bom, Ai, meu Emerson. pai.